Bem, meu nome é Rafael Guimarães, sou jornalista e a gente vai bater um papo com o deputado Henrique Fontana. Teríamos muitos temas para conversar, muitos assuntos, porque a conjuntura está rica, né, de temas propícios ao debate, se entender no que está acontecendo no Brasil. No entanto, os documentos revelados, né, pelo site da Intercept tomam conta, né, do noticiário, do assunto e da preocupação das pessoas. E perguntaria para o Henrique como é que ele avalia, né, a divulgação desses documentos e basicamente a gravidade, né, que esses documentos trazem à tona em relação aos processos da Lava Jato em geral, né, e o processo da condenação do presidente Lula em particular. Bom, Rafael, primeiro agradecer, né, a tua presença nessa entrevista nossa aqui hoje e todos os internautas que estão nos acompanhando. Há umas 3 horas atrás nós fizemos uma primeira, era perto do meio-dia, eu fiz uma primeira abordagem sobre essa questão dos dados, né, que estão sendo divulgados pelo site da Intercept, né, o Intercept Brasil. Primeiro eu quero pedir para as pessoas mostrar isso aqui, ó. Eu imprimi, porque como nós íamos conversar, né, são os primeiros quatro capítulos, aí, vamos dizer, que saíram desses dados. O jornalista Glenn Greenwald, né, que é o nome dele, tem dito que isso aqui é um primeiro conjunto de informações, que ele tem muito mais informações a divulgar ao longo dos próximos dias. Para que as pessoas compreendam bem o que é isso aqui. É um conjunto de trocas de mensagens entre o hoje ministro Sérgio Moro e os procuradores, especialmente Deltan Dallagnol, mas os outros procuradores da Lava Jato que conduziram todo este processo que levou a um impacto enorme na democracia brasileira. E a tua pergunta é: qual a minha expectativa em relação a como estes dados vão influenciar a opinião pública e os desdobramentos da disputa política e de poder no Brasil? Bom, primeiro, para quem faltava ainda a queda de alguma máscara sobre a parcialidade do hoje ministro e ex-juiz Sérgio Moro, isto aqui é uma bomba atômica para acabar com qualquer grau de credibilidade que o ministro Sérgio Moro tenha. Porque em diferentes diálogos que aparecem aqui, ele aparece claramente construindo, junto com o procurador Deltan Dallagnol, os mecanismos que levariam o processo para o lado que eles queriam. Então, um critério básico do papel da justiça dentro de uma democracia, dentro do Estado Democrático de Direito, é que os juízes julgam, analisam processos e julgam. E o Ministério Público é o titular da investigação, da ação penal e assim por diante. E é um crime gravíssimo um juiz combinar com um promotor a maneira de ir conduzindo um processo já com o objetivo prévio de condenar alguém. Então aquilo que por ora era muito frequente, claro, para muitos brasileiros, que foi todo o processo de perseguição do juiz Sérgio Moro contra o presidente Lula, ficou aqui escancarado. Esses diálogos que apareceram até agora, na minha opinião, aparecerão coisas muito mais impactantes, né? E aquilo que foi, outro dia eu conversava com um grupo de juristas, né? E eles diziam, olha, num país que estivesse vivendo um processo democrático, Estado Democrático de Direito, sendo respeitado, quando o Moro aceitou o convite do Bolsonaro para ser ministro, já era motivo para ter havido uma grande mudança na conjuntura política. Quer dizer, não poderia nem continuar ministro, né? Não poderia ter aceito ser ministro, melhor a palavra, continuar. Eu estou pensando sobre o que está aqui agora, né? Mas o fato dele aceitar ser ministro já foi quase que uma assinatura comprobatória da parcialidade com que ele agiu para garantir a vitória do Bolsonaro.
E isto misturado com convite para ele ser ministro, misturado com esses dados que nós temos a partir de ontem de noite disponíveis, do meu ponto de vista, em primeiríssimo lugar, deve determinar o afastamento imediato de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. As repercussões já estão se fazendo, as pessoas estão opinando, né? E o professor de Direito Constitucional da PUC de São Paulo, respeitadíssimo, Dr. Pedro Serrano, disse que não conhece, né, um caso mais grave na história do judiciário brasileiro como essa, né? Como esse, quase que, se a palavra é forte, me desculpe, esse quase conluio, né, do juiz Moro, né, desde a formação da denúncia, né, com o Ministério Público. Então, o doutor Serrano é uma pessoa respeitada, e para ele chegar a dizer uma coisa com esse teor, né, isso aí demonstra, né, a gravidade da situação que está colocada. Não é uma questão simples como as repercussões dentro da Lava Jato e do próprio, as manifestações do juiz Moro até agora, que querem diminuir, né, a dramaticidade do fato, mas o doutor Serrano diz que é gravíssimo e não encontra na história do judiciário brasileiro um caso parecido. A coisa, Rafael e os nossos internautas, ela é tão grave, e eu até quero pedir aqui para o Denis dar um jeito no nosso computador, que a gente não está conseguindo ver as perguntas, né, que eventualmente os nossos internautas queiram mandar, ou até alguma avaliação para a gente incluir aqui nesse nosso bate-papo. Uma coisa é tão grave que, né, nesses primeiros 4 capítulos que foram publicados ontem pelo Intercept, o que é um capítulo que chama muito atenção, Rafael? O capítulo aquele de quando o ministro Lewandowski toma a decisão, né, com toda validade e rigor jurídico, de que o presidente Lula não podia ser impedido de dar entrevistas, e autoriza a entrevista que havia sido solicitada pela Folha de São Paulo, pela jornalista Mônica Bergamo. Como é que reagem os procuradores, o procurador Dallagnol e os outros da Força Tarefa? Eles reagem, aqui eu vou ler um diálogo que está num dos capítulos, eu insisto, leiam todos, né, abram o Intercept, é muito importante acompanhar de perto. Uma procuradora chamada Carol conversa com Deltan Dallagnol, e ela diz o seguinte: Deltan, meu amigo, toda a solidariedade do mundo a você neste episódio, tal e tal. Estamos num trem desgovernado e não sei o que nos espera. Eu até vou fazer uma brincadeira, porque o trem desgovernado acabou num governo como o do Bolsonaro, né? Isso é que é o pior para o Brasil, mas essa página da história será virada e vamos falar disso num outro momento. Aí ela diz o seguinte: ando muito preocupada com a possível volta do PT ao governo, no caso, mas tenho rezado muito para Deus iluminar nossa população para que um milagre nos salve. Reza assim, diz o Dallagnol. Então, o que essa linguagem aqui mostra claramente? Que estes procuradores da Lava Jato estavam agindo político-partidariamente, altamente engajados na campanha eleitoral e usando a sua função institucional de procuradores para interferir no processo democrático brasileiro. Ou seja, o jogo deles não era investigar corrupção, mas era, por dentro de uma investigação sobre corrupção na Petrobras, tentar derrubar a candidatura de Lula, que aparecia como favorito em todas as pesquisas, inclusive levando Lula à prisão em conluio com o juiz Sérgio Moro, e depois, infelizmente, corroborado por 3 juízes do TRF4 aqui também, para que Lula saísse da eleição. E, quando Haddad entra como candidato, passaram a atuar, inclusive, com este grau de detalhamento para impedir que o Lula pudesse dar uma entrevista que, segundo uma das procuradoras, ela diz o seguinte, em outras palavras, né, ela diz: essa entrevista pode eleger o Haddad, porque era uma entrevista 2 semanas antes da eleição, né? Então, veja o grau, e isso é o que o jurista Dr. Serrano coloca com muita precisão, é que o que está em debate agora aqui é o seguinte, né, gente? Tem gente que está nos acompanhando que, como eu, está convencido que o Lula é um preso político,
pode ter pessoas que estavam ou estão convencidas de que o Lula é culpado e, portanto, ele deveria receber esta punição, mas agora o que nós estamos falando é de uma outra coisa, que tem tudo a ver com isso, mas que é anterior. O que nós estamos falando? Que um juiz, Dr. Sérgio Moro, utilizou o seu papel no judiciário, e aqui obviamente eu não estou falando do judiciário como um todo, eu estou falando destes juízes em conluio com o Moro, e isso terá que ser investigado ainda mais profundamente, porque o próprio Supremo está debruçado sobre uma das petições da defesa do presidente Lula, que é a parcialidade do Moro, né? Mas a investigação agora, ela vai ter que ser muito mais profunda, e por isso que eu tenho dito que o Moro tem que ser afastado imediatamente do Ministério da Justiça, que quem vai investigar tudo isso, a Polícia Federal, vai ter um papel fundamental nessa investigação. O que o Moro disse ou não disse? Ele trocou essas mensagens ou não trocou essas mensagens? Evidente que tudo indica a veracidade disso aqui. Sim, mas os próprios integrantes da Lava Jato e a primeira resposta do juiz Moro, eles não questionam a veracidade das conversas. Eles questionam, primeiro, que foi uma coisa hackeada ilegalmente, logo, né, eles falando em divulgação ilegal. Isso é uma ironia do destino, né? E dizendo que, tentando minimizar, não é, a potência, não é, do episódio, tentando dizer que não é tão grave assim. Essa conversa, né, que o deputado se referiu, parece que é uma conversa que está acontecendo dentro do comitê eleitoral do candidato Bolsonaro. É uma conversa que o tema da conversa é o risco, não é, do candidato adversário, no caso, né, se beneficiar por uma coisa enfim, que não estaria na alçada desse promotor que está conversando sobre esse tipo de coisa. Né? Olha aqui o que o Glenn Greenwald, né, temos que chamar ele pelo nome certo aqui, o que ele escreve na parte 2, né, da publicação que está no Intercept. Depois de ler essa coisa, né, de que a promotora e o Deltan Dallagnol queriam rezar para que o PT não ganhasse a eleição, é o seguinte: não se trata de uma confissão isolada. Toda a discussão que se estendeu por várias horas, porque ele leu, evidentemente, toda a troca de mensagens, parece mais uma reunião entre estrategistas e operadores anti-PT do que uma conversa entre procuradores supostamente imparciais. Então, o grau de partidarização que estes promotores da Lava Jato utilizaram nesta investigação sobre corrupção e em conluio com o juiz Sérgio Moro, porque o juiz Sérgio Moro troca diversas mensagens onde ele orienta o Deltan Dallagnol, onde ele recebe questionamentos do Deltan Dallagnol. Ele diz o seguinte, inclusive tem uma parte muito interessante que, quando vocês lerem, aqueles que ainda não leram vão encontrar, que o próprio Deltan Dallagnol, 2 dias antes de apresentar aquele famoso PowerPoint, onde ele firmou as suas convicções sem provas, né, ele diz, Deltan Dallagnol, que ele estava na dúvida sobre apresentar, porque ele de fato não tinha, ele reconhece que não tinha provas contra o Lula. Não tinha nem as convicções que ele disse ter. E nem as convicções ele tinha, porque estava na dúvida 2 dias antes de apresentar aquele PowerPoint. Bom, então eu poderia ilustrar diversas, mas eu quero ir assim no centro do significado político disso aqui. Primeira coisa, a extrema-direita, os bolsonaristas, vão tentar convencer o Brasil de que isso aqui é uma fake news, de que isso aqui é uma tentativa, né, de setores ligados ao Lula de anular o julgamento dele, etc, etc, etc. E nós o que temos que fazer? Nós precisamos, ao longo das próximas semanas, debater com toda a serenidade com as pessoas, ouvir juristas, abrir espaços. A nossa rede social vai estar permanentemente divulgando informações novas. Dentro de 1 hora vai estar iniciando uma coletiva dos líderes da oposição no Congresso. Nós logo vamos estar anunciando o resultado desta entrevista, e todos nós que defendemos a democracia, e aqui eu não estou falando em quem tem a posição partidária A, B ou C, mas estou falando na defesa do Estado Democrático de Direito.
todos nós temos que exigir que a investigação sobre toda esta farta troca de mensagens, que do meu ponto de vista mostra de maneira cabal e sem dúvida nenhuma o uso político-partidário do Ministério Público naquele setor de Curitiba da Lava Jato, com o juiz Sérgio Moro e os demais juízes que aqui no TRF se agregaram a ele neste objetivo de disputa de poder, onde a justiça deixou de ser justiça e passou a ser um comitê eleitoral do grupo que queria fazer a alternância de poder no país. Mesmo pessoas que votaram no Bolsonaro e que estão fazendo uma reflexão hoje de que foram induzidas a erro, estas pessoas especialmente têm que se abrir para a leitura deste material. Quando eu sugiro, eu digo, entre lá no site do Intercept e leiam todos os diálogos que estão ali publicados. Inclusive, os jornalistas do Intercept tiveram cuidado de guardar essas informações que estão fora do Brasil. Eles explicaram que eles não ouviram os procuradores antes da divulgação, porque sabem que os procuradores têm muita força política, muito poder político e poderiam bloquear a investigação, a divulgação deveria levar a que elas não fossem do conhecimento da população. E uma questão aqui importante que o Rafael já colocou aqui, né, que o Pedro Serrano definiu que não conhece um caso mais grave do que este em toda a história de atuação do Judiciário brasileiro, e estudar a dimensão do que nós estamos falando, e isso se complementa aqui com a decisão do Conselho Nacional do Ministério Público Federal, que foi tomada hoje, de que o Deltan Dallagnol e esses procuradores de Curitiba da Lava Jato serão investigados pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Muito provavelmente, porque eu não vou fazer o que muitos fizeram na luta política recente do país, que é pré-julgar, mas eu digo muito provavelmente a gravidade do que está aqui e a consistência das provas que estão nesta divulgação do Intercept vai levar à punição, provavelmente, do afastamento desses promotores do Ministério Público Federal das suas funções. Deputado, tá bombando aqui nas redes a nossa conversa. O Antônio Carlos Feijó Nunes diz o seguinte: Moro não tem mais condições de ser ministro da Justiça, deve ser retirado pelo Bolsonaro. A gente também está pedindo para as pessoas, né, compartilharem, né, a transmissão, darem suas opiniões, fazerem perguntas e tal, porque é um momento muito sério, muito decisivo, né? Eu acho que é uma encruzilhada da democracia brasileira, do Estado de Direito do Brasil. Esse caso coloca, por exemplo, uma situação insustentável para o Poder Judiciário se manter com base no abafamento, ou seja, lá que for, em relação a esse caso. Já sabemos ali, como o deputado falou, do Conselho do Ministério Público, não é? Há informações de que o Supremo estaria também antecipando uma reunião extraordinária para hoje, né? Mas as pessoas têm que se posicionar, elas têm que entender o caso, elas têm que conversar sobre esse caso com as pessoas, seus vizinhos, né? Com seus colegas de trabalho, né? Porque é um momento decisivo para a democracia brasileira. Não acha isso? Que assim, eu até tenho um internauta aqui que comentou, é isso, a questão, primeiro, evidente, né? Qualquer situação normal, mas como hoje nós temos um presidente com o perfil de um Bolsonaro, nós não sabemos como ele vai reagir, né? Ele provavelmente tem um dever de lealdade quase como uma máfia, né, que ele compôs com o Moro, porque o Moro foi quem garantiu a eleição dele para presidente. Então ele tem uma dívida com o Moro que é muito difícil ele demitir o Moro. Então vai ter que haver muita pressão social para que ele demita o Moro. Mas a situação absurda seria o seguinte: o Moro não pode ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, porque não é mais juiz. Hoje ele é um cidadão comum, mas com foro privilegiado de ser um ministro, né? Portanto, ele tem o foro de ministro. O Bolsonaro tem uma dívida com ele que chegou a tal ponto que ele tornou público recentemente que ele já prometeu uma vaga no Supremo para o Moro, né? Imagino que com todas essas
barbaridades aqui que o Brasil vai conhecer de como o Moro agiu como juiz de primeira instância, eu acho que nunca mais ele vai conseguir ir para o Supremo. Agora, por que é importante a saída dele do Ministério, que o nosso internauta Antônio questionou? É porque a Polícia Federal é que vai investigar todos esses diálogos aqui que foram, inclusive eles usavam, né, não a rede de WhatsApp, mas usavam o Telegram, né, assim Telegram. Se chama, por ser supostamente algo criptografado que ninguém jamais chegaria a conhecer isso aqui. Então veja que o Moro agiu de forma premeditada junto com o Dallagnol, sabiam que estavam cometendo crimes ao trocarem essas mensagens e buscaram um mecanismo que fosse o mais impermeável, e eles acreditavam que era impermeável ao conhecimento público. O doutor Sérgio Moro jamais imaginou que nós estaríamos aqui, Rafael, comentando as trocas de mensagens que ele fez com o Deltan Dallagnol para manipular o processo contra o presidente Lula. Tem pessoas que nos perguntam, isto pode anular os processos contra o presidente Lula? Pode, do meu ponto de vista pode, deve inclusive, do ponto de vista legal. Eu acabo aqui de ler uma matéria também, que a Juliana, nossa jornalista, me alcançou aqui, que um grande jurista brasileiro, né, que é o Dr. Lênin Streck, ele diz que o vazamento dessas informações pode servir para anular, né, provas que foram utilizadas contra o réu, no caso, diversos réus, né, mas um deles foi o ex-presidente Lula. Aliás, o doutor Lênin é tratado numa das conversas até com certo deboche, uma falta de respeito por parte, né, do Deltan Dallagnol. Da equipe dele, não me lembro se foi exatamente dele, mas tratado como um deboche, né? O doutor Lênin Streck é uma pessoa que tem uma estatura no mundo jurídico. Ele foi uma parte, Rafael, eu li no detalhe, é uma parte onde ele, Deltan Dallagnol, diz que em cima da fala que ele fez, né, do PowerPoint, aquele famoso, que tanto o Dr. Lênin Streck como o Reinaldo Azevedo, o Reinaldo Azevedo não é um jurista, é um jornalista que escreveu muitas coisas, denunciou diversas coisas de abuso da Lava Jato, dizem que ele não apresentou uma única prova contra o presidente Lula, Dr. Lênin Streck, e ele, falando com o Moro, se queixa disto, né? E o Moro devolve um afago ao Deltan Dallagnol dizendo, não, isso aí no futuro, quando virar a página, tu vai ser... Não, a página virou para cá, doutor Moro. A página virou para cá e agora todo mundo sabe que de fato vocês dois juntos manipularam uma das mais graves, se não a mais grave manipulação da justiça brasileira, e eu que vou perseguir como deputado federal, e acho que todos nós como cidadãos temos que perseguir, é exigência de investigações, doa a quem doer, até o último detalhe deste processo. Primeiro vamos aguardar as divulgações, que é uma prerrogativa do Intercept, porque a fonte levou todo esse material para o Intercept. Aí o Rafael, que é jornalista, vai falar melhor do que eu, que sou deputado federal e não sou da área, mas ele, como jornalista, tem o dever de manter a fonte dele, né, como preservada, a fonte que levou até o jornalista Glenn todo esse material. E vamos lembrar que o Intercept e o Glenn são pessoas o Intercept como um espaço, né, um site, e ele como jornalista, da mais alta credibilidade. Eles conduziram a divulgação, né, de situações que mexeram com o Serviço Nacional, né, americano, toda a questão dos dados que vazaram, Wikileaks, etc. Então, é alguém que tem experiência, inclusive, para o bem da democracia brasileira. Que bom que isso caiu na mão dele, porque ele é um jornalista incorruptível e que vai, de fato, colocar tudo isso a conhecimento público para a gente poder fazer deste momento um momento de recuperação da democracia brasileira. O Glenn, ele ganhou o prêmio mais cobiçado nos Estados Unidos, que é o prêmio Pulitzer, que é um jornalista que não há o que se dizer em relação à trajetória profissional dele, e a ética, só a ética, como é claro que ele é um jornalista que não se contenta com as coisas, ele investiga, ele
Ele vai atrás e isso é um trabalho, né, que chegou até ele, que ele como jornalista sério averiguou, né, averiguou a veracidade dos fatos, que aliás até agora a veracidade dos fatos não foi questionada. Ele trata, né, nos seus textos, né, onde apresenta as transcrições com uma responsabilidade muito grande, não se deixa levar, não é, por fazer um texto de um ataque fácil, né? Pelo contrário, toda a sua forma de redação das matérias dele, de seus companheiros, é uma coisa absolutamente sóbria, absolutamente honesta, absolutamente cuidadosa, né? E o material está aí, os próprios mentores da Lava Jato, o próprio Deltan, né? Ele diz que entre o resguardo, né, da informação e a sua importância, né, temos que ficar com a importância da informação. Então o Deltan é o cara que menos pode, né, questionar a divulgação dos fatos, porque ele próprio, quando para defender, né, o Moro, naquela transcrição das conversas do presidente Lula com a presidenta Dilma, que aliás são conversas que não tinham nenhuma gravidade institucional, foi usado de uma forma sensacionalista, ele próprio não pode questionar, né, o trabalho que foi feito pelos jornalistas do Intercept. E uma lembrança que a Juliana aqui me passa, né, para que a gente coloque para os nossos internautas, que o jornalista, o Glenn, ele já indicou, já deu declaração de que o arquivo e o volume de dados que ele tem disponível sobre este escândalo, né, envolvendo o conluio de um setor do judiciário liderado por Moro e um setor do Ministério Público Federal liderado por Deltan Dallagnol, que o arquivo de trocas de mensagens que ele tem sobre este escândalo, de parcialidade, partidarização de parte do Judiciário e do Ministério Público, é maior do que o arquivo sobre o caso Snowden, que teve toda a repercussão que tem até hoje, né, no mundo. E, aliás, devemos aqui mais uma vez nos solidarizar, né, com o Snowden, que enfrenta toda uma situação duríssima, né, na vida dele, por ter tido a coragem de divulgar, né, todos esses materiais que mostraram, né, as manipulações feitas pelo... E, aliás, estes arquivos também mostraram parte de como se construiu o golpe, né, parlamentar que derrubou o governo da presidenta Dilma aqui no Brasil. Mas voltando para o nosso foco de hoje, o tamanho do escândalo aqui, deste escândalo que vamos chamando, né, de parte do Judiciário e do Ministério Público Brasileiro para interferir e sequestrar parte da democracia brasileira, qual foi? O uso e a parcialidade com que eles se envolveram e saíram de uma investigação contra a corrupção, que todos nós apoiamos, evidentemente, qualquer investigação contra a corrupção, que pode pegar casos em qualquer governo, pode pegar casos na Petrobras, pode pegar casos em outras coisas. Então, investigar a corrupção sempre. Agora, usar uma investigação contra um caso de corrupção para fazer a disputa de poder político, partidário, para definir, como fizeram o Moro e o Dallagnol, que assumiram a candidatura do Bolsonaro, né, e decidiram agir por dentro do judiciário para que o Bolsonaro virasse presidente da República, e o Moro, inclusive, porque eu estou autorizado a pensar que o próximo convidado, talvez para a segunda vaga do Supremo, depois do Moro, seria o próprio Dallagnol, por exemplo, né, que o Bolsonaro entregaria também para o Dallagnol uma vaga no Supremo. Então, por que isso é grave, gente? Porque as instituições, as que investigam, a Polícia Federal, as que julgam, o Judiciário, as que investigam como Ministério Público, elas têm que ser, de fato, apartidárias. O Moro poderia ser candidato a presidente da República, inclusive. Mas só que ele tem que renunciar à função dele de juiz para entrar na seara da luta política e da disputa democrática sobre quem vai governar um país ou quem vai ser deputado e assim por diante. E o que o Moro fez? Ele ficou até o último dia da eleição, porque as pessoas poderiam, olha, a investigação começou lá atrás, mas ele tomou decisões durante o processo eleitoral, inclusive com vazamento de arquivos metodicamente escolhidos, que eram o objetivo claro dele. E em momentos cruciais, né? E em momentos cruciais da campanha, que nós podemos relembrar alguns, além dessa atuação para impedir a entrevista
do presidente Lula. Então, outra coisa que eu anotei aqui para não esquecer, né, de falar aqui para os nossos internautas, que a invalidação de uma série de provas que foram obtidas desta maneira ilegal, a partir do momento que se conhece essas trocas de mensais aqui, ela é certa. E isso é uma questão de tempo, né? O Supremo vai ter que trabalhar, porque agora sim, mesmo a parte do Supremo que se contaminou com o lavajatismo, né, e que aderiu à tese do Moro, porque o Moro era considerado um intocável dentro do Supremo, pelo menos para a maioria. O que o Moro decidia, muitos ministros do Supremo percebiam que era ilegal, mas não tinham a coragem de bloquear. A partir de agora, muitos, na minha opinião, terão essa, porque a crise, o caos institucional chegou a tal ponto com a divulgação destas trocas de mensagens, que mesmo alguns que estavam pendendo para ir passando a mão na cabeça do Moro e fazendo de conta que ele não havia cometido as ilegalidades que cometeu, vão ter que refluir para uma posição mais republicana e de respeito ao Estado Democrático de Direito. O José Richetti aqui diz, né, pergunta aqui, como pode, né, o ministro envolvido no escândalo com essa dimensão continuar, né, à frente do seu ministério? Essa é a pergunta, né, chave que todos nós temos que fazer. A gente tem que lembrar também que a parcialidade do juiz Moro, que está agora comprovada, né, pelos materiais divulgados pelo Intercept, já vinham sendo denunciados pela defesa do presidente Lula por um bom tempo, né? O juiz Moro negava qualquer mínima petição que fosse, o juiz Moro promoveu, né, grampeamentos legais de telefone de advogado, que é uma coisa que é proibida pela Constituição brasileira, pela legislação relacionada com o Poder Judiciário, não pode grampear telefonema de advogados, né? Houve uma certa aceitação, né, por parte da OAB dessa violência praticada contra o advogado do presidente Lula. Então essa parcialidade já estava mais ou menos denunciada e tal, mas parece que havia, né, um tipo de as pessoas estavam paralisadas em relação a toda a propaganda que foi feita em torno da Lava Jato. E agora todas aquelas questões levantadas, né, que prejudicaram a defesa do presidente Lula estão agora estampadas, não é? E que revelam o mais importante de tudo, né, a parcialidade do juiz Moro, que trata os procuradores como se fossem seus empregados, né? A certa altura ele está dando ordens, está orientando, está inclusive chamando a atenção dos procuradores, uma coisa que não tem parâmetro no mundo civilizado isso, tanto que o episódio está chocando, né? Os países a repercussão internacional é muito grande, muito grande. E eu acho, Rafael, assim, o que eu penso? Que lógico que todo mundo sempre na política, a gente sempre tem vontade de perceber, né, para onde vai esse cenário, né? Então, a minha avaliação, o Moro não vai conseguir se manter como ministro, mesmo com toda a proteção do Bolsonaro, ele não vai conseguir se manter como ministro. Aliás, uma outra ironia que nós não podemos perder aqui nesse momento é o Bolsonaro sempre tão rápido, né, para fazer comentários no seu Twitter, no carnaval, para postar aquela bobagem, né, para postar coisas, para ir lá visitar o Neymar, para se envolver com todas essas pautas que querem distrair o povo brasileiro daquilo que são os reais problemas do país. Agora ele está 24 horas em silêncio. Ele não tem nada para dizer sobre o ministro dele, sobre essas conversas aqui. Nem ele, nem seus filhos. Nem ele, nem seus filhos. Né? Nem o número 1, nem o número 2, nem o número 3. Né? Quer dizer, ninguém fala nada porque eles estão acuados, Rafael. Essa é a questão. Eles sabem que o que ele falar pode colocá-lo num caminho em que ele pode também cair e ir junto com o Moro. Né? Ele sabe a gravidade então, da situação. agora eles estão naquela fase, vamos dizer assim, em que o esquema deles foi pego, né, porque toda a participação do Moro para garantir que o Bolsonaro virasse presidente está desnudada, com a medida que vão sair muito mais diálogos. O Glenn, que aquilo que foi publicado ontem à noite não é 1% do material que ele tem disponível, então muita coisa vai vir nos próximos dias,
e este assunto nós vamos fazer um grande esforço, e eu quero pedir para todos vocês que fiquem atentos, porque eu não sei como é que a Rede Globo vai reagir. Pode ser que a Rede Globo resolva proteger o Moro, que resolva proteger o governo Bolsonaro de novo, mesmo sendo insustentável, eles podem tentar estender isto, e nós vamos depender muito das nossas redes sociais para levar esta informação para as pessoas. Aliás, quero sempre convidar vocês, não só para nos acompanhar no Facebook, mas também acompanhar o nosso canal no YouTube, né? Onde a gente procura publicar entrevistas diferentes, conversas com pessoas que de fato mostram um lado das notícias que não estão na grande mídia, que obviamente está bloqueada por um conjunto de interesses. O Rafael comentava antes da gente entrar para essa entrevista, dizendo que entrou para o livro do Guinness, né, uma matéria que a Rede Globo fez recentemente, onde ela passou 15 minutos defendendo 18 minutos defendendo a anti-reforma da Previdência, e não foi capaz de destinar 1 minuto para um deputado da oposição colocar um contraponto. Mas hoje nós não estamos falando de Previdência, voltamos aqui para a questão do Intercept. Então, o que nós temos que fazer, né? Nós vamos manter isto muito vivo no plenário da Câmara todos os dias. Nós não vamos nos precipitar, né? Porque isso aqui não é uma crise para durar 48 horas nem uma semana. Este assunto ele vai ficar no centro da pauta política do país enquanto ele não for investigado devidamente, não forem tomadas as medidas que têm que ser tomadas para colocar as coisas no lugar. Então, a nossa capacidade tem que ser uma capacidade de disputar em torno desta pauta de forma permanente, continuada, com sobriedade e exigindo investigações, né? Porque as investigações vão nos levar, obviamente, a desvendar toda uma rede muito maior, porque se tem algo que caiu por terra, é todo aquele discurso que o Moro, o Dallagnol e os demais procuradores que atuavam junto com o Dallagnol, que eles vêm contando uma cantilena há diversos meses e nos últimos anos, que eles são apartidários, que eles estavam ali para investigar um caso de corrupção, apesar de que nós e a sociedade percebia cada vez mais que as investigações sempre andavam contra um lado e nunca investigavam o outro lado da disputa política. Tanto que o silêncio do Moro sobre todo o envolvimento da família Bolsonaro e do próprio Bolsonaro com as milícias, o Queiroz é algo por si só já, né, que escancara esta parcialidade, né? Agora, o que daqui para diante, para mim, o primeiro grande ponto é trabalharmos e pressionarmos pelo afastamento do Moro do Ministério da Justiça. Não é uma empreitada simples, mas o Brasil democrático tem que exigir este afastamento. Eu espero que nos próximos dias a OAB, por exemplo, questione a postura do Moro, questione a permanência do Moro à testa do Ministério da Justiça. Outras instituições, entidades, pessoas, lideranças, juristas, já há um movimento com muitos juristas se articulando em torno da defesa, porque uma investigação como essa, gente, se não houver muita mobilização social de setores formadores de opinião para garantir que ela não seja varrida para baixo do tapete, porque o interesse dos poderosos, poder econômico, daqueles que querem, por exemplo, fazer rapidinho a anti-reforma da Previdência, que querem privatizar a Previdência com a capitalização, eles não podem conviver com uma crise política dessa magnitude. Então eles podem querer varrer para baixo do tapete para poder retomar outras pautas. E nós temos que manter a nossa atenção para que isso fique na pauta política do país permanentemente. Nós estamos falando da repercussão internacional, que o Le Monde da França, manchete, de acordo com o The Intercept, a investigação anticorrupção sobre Lula visava impedir o seu retorno ao poder. Deutsche Welle, da Alemanha, que é o principal jornal alemão, o site divulga supostos diálogos entre Moro e membros da Lava Jato. Ministro da FTF, deve ser o ministro Marco Aurélio, diz que colaboração entre juízes e procuradores afeta a equidistância da justiça.
Sputnik News da Rússia, Moro e Dallagnol combinavam atuações na Lava Jato. Mercúrio do Chile, site brasileiro, segura que a Operação Lava Jato agiu contra Lula para impedir a volta da esquerda ao poder. Então, é o tema, não é, de todo mundo. A Al Jazeera, né, que segundo a ex-senadora Ana Amélia, era um jornal, era um site subversivo, terrorista, na verdade, a maior, é tipo uma Rede Globo lá do mundo árabe, né? É uma extraordinária alcance da Al Jazeera, diz Lula foi condenado para impedi-lo de se candidatar em 2018. Inclusive a Al Jazeera não é aquilo que dizem, mas em geral esse é o tom das matérias. Tom de um lado, o comprometimento do Sérgio Moro, a sua parcialidade no caso, e é claro que a injustiça, né, cometida contra o presidente Lula durante todo o processo. Né? E é isso aí, essas manchetes, eu acho que com isso a gente vai encerrando, né, pedir para os nossos internautas compreenderem, depois nós vamos, para não se tornar tão longa essa nossa transmissão, mas nós vamos estar fazendo flashes também, amanhã cedo eu vou estar já no Congresso, né? E o que essas manchetes que o Rafael acabou de ler, do meu ponto de vista, colocam de maneira cabal. Não tem como segurar essa. Porque é a repercussão a nível global. Já havia um mal-estar muito grande que está acontecendo com a democracia brasileira. O sentimento de que houve um golpe no país em 2014, que derrubou um governo que estava legitimamente eleito. Depois um sentimento crescente a nível global de que a prisão do Lula foi uma prisão política. E aqui dentro, alguns tentavam segurar, como se diz, né, esta imagem. Mas com a vinda a público de todos esses diálogos, né, da interferência da relação promíscua entre o Moro e o Dallagnol, combinando a forma de condenar o Lula, a forma de retirar o Lula da eleição, eles entrando não só nisso, depois de retirar o Lula da eleição, entrando em campo para impedir uma entrevista do Lula. Ou seja, no fundo, aquele grupo ali de Curitiba agia e age muito mais como um comitê político eleitoral do que como um Ministério Público. E o Moro procurava segurar uma imagem. A característica do fascismo é ter uma justiça para os inimigos e outra justiça para os amigos. E isso é que está acontecendo no Brasil. A ação do Moro é uma ação típica de um juiz fascista, que julga de um jeito aqueles que ele considera inimigos e julga de outro jeito aqueles que ele considera amigos. E isso não serve para ninguém, porque eu não quero nem juízes que protejam a esquerda, nem juízes que protejam disso. Então, gente, um abraço. Não sei se o Rafael quer se despedir também, mas eu já me despedi desta. Não, só lembrando, né, retomando o que o deputado Henrique Fontana falou, que as pessoas se informem, né, entrem no site do theintercept.com.br, acompanhem as novas denúncias que vão surgir, conversem com as pessoas, com seus amigos, com seus vizinhos, com seus... temos todos cabeça fria, né, um momento muito grave da democracia brasileira. Temos cabeça fria, mas esse episódio tem que ser tratado com a seriedade, com a gravidade com que ele se apresenta diante de nós, e que tenho certeza que a democracia brasileira está passando por um teste muito sério, um teste muito grave, e aí nós vamos definir qual é o país que a gente quer para frente, na medida que se enfrentar essa questão da forma como ela deve ser enfrentada. Muito obrigado a todos.